Você acorda e descobre que está preso em um quarto escuro. Sua única fonte de luz é uma vela. Há duas portas à sua frente. Atrás de uma delas fica um túnel que o levará para fora dali. Atrás da outra tem apenas uma fria parede de tijolos. Você tem uma chave que abre apenas uma das portas e pode usá-la apenas uma vez. E aí, como saberá qual porta deve abrir? Segure a vela e a aproxime de cada fechadura. A chama mexerá quando estiver perto da porta que leva para o lado de fora da casa. Agora você está livre, mas precisa mandar alguns documentos importantes para sua amiga Betty. E não pode enviá-los em uma embalagem convencional, pois correria o risco de eles serem roubados. Então os coloca dentro de uma caixa especial e a tranca. Mas a Betty não tem a chave para abrir a caixa. Como você enviará os papéis se não pode enviar a chave da tranca separadamente? Primeiro, envie a caixa trancada para a Betty. Ela colocará sua própria trava e a enviará de volta para você. Ao receber a encomenda, retire sua trava e envie a caixa de novo. Depois disso, a Betty finalmente conseguirá retirar a própria trava e abrir a caixa. Más notícias. Você recebe uma ligação da Betty pela manhã. Ela diz que alguns documentos super importantes foram roubados no escritório dela. Eles estavam sobre a mesa na noite anterior, mas agora não foram encontrados em lugar algum. Você vai para lá imediatamente para interrogar os funcionários. Rapidinho, consegue identificar 3 suspeitos. O Sérgio disse que estava no cinema na noite passada. O Miguel tinha levado a namorada a um parque de diversões. E a Cristina estava em uma prestigiada galeria de arte. Quem está mentindo? O Sérgio. O ingresso dele não está picotado. Sem ter mais como negar o roubo, o Sérgio sai correndo. Ele pula para dentro do carro dele e foge, desesperado. A polícia já está no encalço dele, mas quando ele avista uma viatura à frente, começa a dirigir em direção a ela. Por que o Sérgio fez isso? Ele estava sobre uma ponte, então precisava ir em direção ao carro policial para chegar ao outro lado e poder fugir. Mas o Sérgio não teve tanta sorte. Ele foi capturado e preso. Na cela, começa a ouvir rumores de que um dos presidiários está bolando um plano para fugir. Os guardas têm 2 suspeitos. O primeiro é um devorador de livros que passa grande parte do tempo lendo histórias de ficção científica. O segundo é um grandalhão tatuado que está sempre malhando. Com quem o Sérgio deve fazer amizade se quiser sair dali? Com o ávido leitor. Olhe mais de perto. O marcador de páginas dele é uma lima. Em uma tarde de sexta-feira, o proprietário daquela prestigiada galeria de arte descobriu que 4 dos autorretratos dos artistas mais famosos que ele tinha foram roubados durante uma mostra. A polícia foi até lá para fazer uma investigação e agora há 3 suspeitos. A Sara, uma artista, diz que entrou em um dos estúdios para pintar. O João, o segurança, explicou que estava esperando lá fora e que nem sabia que os autorretratos tinham sumido. Daniel, o garçom, falou que estava em uma loja ali perto, comprando mais guardanapos no momento em que o roubo aconteceu. E aí, quem é o ladrão? É o segurança. Como ele sabia que as pinturas eram autorretratos se estava lá fora? E quis o destino que acontecesse outro incidente naquela noite. O Miguel, que nunca havia gostado do que as pessoas consideravam arte ultimamente, invadiu a galeria e destruiu um monte de peças, causando um prejuízo de milhões de dólares. E mesmo assim, o proprietário o agradeceu pelo que ele fez. Como assim?
O Miguel é bombeiro. A água da mangueira que ele usou estragou várias obras de arte, mas o cara acabou conseguindo apagar o fogo e salvar muitas outras telas. Eles deram um cheque gordo para o Miguel como forma de agradecimento. Quando chegou em casa, ele ajudou seus 5 filhos a arrumarem suas coisas para a viagem de acampamento que fariam naquele fim de semana. O Miguel e a esposa estavam ansiosos para terem um fim de semana só para eles. Mas quando acordaram no sábado, viram que o cheque não estava mais dentro do cofre. Assim que os policiais chegaram, interrogaram as 3 pessoas que estiveram na casa naquela manhã. O chefe disse que estava na cozinha preparando o lanche da escola das crianças. O zelador garantiu que tinha acabado a limpeza mais cedo naquele dia, então tinha ido para casa. O mordomo havia acabado de chegar depois de ter levado as crianças para acampar em um lugar que ficava a 3 horas de distância dali. Qual dos homens está mentindo? O chefe. É sábado, não tem aula. E as crianças saíram para acampar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um cientista está trabalhando em um experimento bizarro. Ele convida o Kevin e a Clara para serem cobaias de sua nova invenção de soro. E dá um copo de limonada gelada para cada um deles. O Kevin toma dele rápido, mas a Clara espera primeiro, apreensiva, para ver se ele sente algum efeito colateral. Após 2 horas, nada acontece. Então ela toma também. 2 minutos depois, a pele dela fica verde. Se os dois tomaram o mesmo soro, por que só a Clara foi afetada? O soro estava no gelo. Como o Kevin tomou a limonada rapidinho, nem deu tempo de o gelo derreter. A Clara sai correndo do laboratório horrorizada. Ela entra no carro e acelera. Enquanto dirige por uma rua comprida e deserta, um dos pneus fura. Ainda bem que ela tem um step no porta-malas. Mas há um problema. A Clara não tem porcas para prender o step. E agora? O que deve fazer? É só tirar uma porca de cada uma das outras 3 rodas e usá-las para prender o step. Isso será suficiente para chegar à borracharia mais próxima em segurança. Enquanto a Clara está trocando o pneu, o cientista acaba alcançando ela. Ele lhe entrega 4 comprimidos, dizendo que é uma cura complexa para o efeito verde do soro. 2 comprimidos são um antídoto, e os outros 2 são um catalisador que o ativa. A Clara precisa tomar um comprimido de cada, juntos. Se tomar 2 do mesmo tipo, o rosto ficará verde para sempre. Quando está prestes a entregar os comprimidos para a garota, o cientista tropeça e eles acabam se misturando. E o pior, são idênticos. O que a Clara fará agora? Basta triturar os comprimidos, misturar tudo e dividir em 2 partes. Cada parte terá a mesma quantidade de catalisador e de antídoto. Deu certo, e bem na hora, ufa! No dia seguinte, a Clara tem uma prova de matemática super difícil. Mas o curioso é que todos os alunos da turma se recusam a fazê-la. A professora Mirtes pode expulsar apenas um estudante por não querer fazer a prova. Todos sabem o nome de seus colegas. Se um deles souber que será expulso, acabará fazendo a prova. Como a professora fará todos os estudantes mudarem de ideia? Ela deve dizer à turma que expulsará o aluno cujo nome for o primeiro da lista de chamada, que está em ordem alfabética. Aí, esse estudante vai querer fazer a prova. O próximo da lista não vai se recusar a fazer também, e assim sucessivamente. Todos mudarão de ideia. No dia seguinte, a turma faz uma algazarra danada na sala. A professora Mirtes pega sua xícara de café, toma um gole e, quando vai colocá-la sobre a mesa... Ei, o que é isso? Alguém colocou cola na xícara? Ela tem 3 suspeitos. Observe atentamente para descobrir qual dos alunos está pregando uma peça na professora. Sim, a primeira aluna está com uma expressão de culpa no rosto. E o risinho do segundo estudante dá a impressão de que ele está orgulhoso de sua pegadinha. Mas veja o bolso do terceiro. Sim, é a ponta de um tubo de cola. Essa é a gota d'água. A professora já está farta das travessuras de seus alunos e resolve mudar de profissão. Uau!
Ela abre uma fábrica de calçados. O negócio deu tão certo que ela inaugura uma segunda fábrica em outra cidade. Mas apesar do sucesso, os problemas não acabam. Um de seus funcionários está roubando calçados. O que ela pode fazer para resolver esse problema? Ordenar que uma das fábricas produza apenas o pé esquerdo dos calçados e a outra só o direito. Um desses ladrões de calçados está dirigindo um caminhão carregado para revendê-los em outro lugar. Ele se depara com um túnel no caminho e surge um problema. O veículo está quase 3 centímetros mais alto que a passagem do túnel. Mesmo assim, ele dá um jeito de passar. A pergunta é: como? Ele esvaziou um pouco os pneus e só baixou o caminhão o suficiente para passar. Quando o ladrão de calçados passou pelo túnel, se deparou com uma bifurcação na estrada. Um dos caminhos vai para a cidade e o outro é uma longa estrada que termina em uma floresta. Há guias na entrada de cada estrada, mas tem um porém. Enquanto um deles sempre diz a verdade, o outro mente, e o motorista não sabe quem é quem, e só pode fazer uma pergunta. O que ele deve perguntar para descobrir qual estrada leva à cidade? É só perguntar a qualquer um dos guias qual estrada o outro diria que é o caminho certo. Depois, deve seguir a direção contrária. O guia honesto sabe que o outro mentirá, então apontará a estrada que leva a lugar nenhum. Se perguntar para o mentiroso, este sabe que o guia honesto apontará para a estrada que leva à cidade, então irá, novamente, aconselhar que o viajante tome a estrada errada. O ladrão pega o caminho que leva até a cidade, mas tem outro desafio para resolver antes de entrar nela. O vigia do portão o pede para responder uma simples pergunta. Qual é a lógica na ordem das seguintes palavras? Atum, arroz, xadrez, prato e zinco. Cada palavra rima com seu número correspondente na lista. 1 atum, 2 arroz, 3 xadrez e daí por diante. O ladrão de calçados finalmente se instala nessa nova cidade. Por precaução, só usa um orelhão para fazer suas chamadas. Um dia, esse telefone público estraga. Ele informa para a empresa de telefonia que não faz nada. O cara tenta de novo no dia seguinte e nada. Na terceira tentativa, finalmente consegue convencer a companhia a resolver o problema. O que será que ele disse? Ele denunciou que as pessoas estavam fazendo ligações sem pagar.